Olá pessoal, nós estamos hoje com a Ione. Ela é psicóloga e trabalha há mais de 20 anos com educação. Vamos falar sobre adolescência. Você tem um aborrecente em casa? Você tem um aborrecente? Não, meu filho não é aborrecente. O seu filho também não é um aborrecente. Não é. Não é. E eu tenho certeza que os pais, as mães que estão escutando, estão vendo o nosso canal aqui do estúdio, não tem um filho aborrecente em casa, acreditem. Ione, essa expressão aborrecência a gente ouve muito, né? Tanto de pessoas que têm um adolescente em casa, quanto a sociedade de uma forma geral. Por que você acha que as pessoas associam esse termo a essa fase da vida? Na verdade, foi uma provocação que eu fiz quando eu disse que meu filho não é aborrecente, nem seu filho, nem o filho de ninguém. Por quê? Eu sei que muitas vezes, né, enquanto pais, nós chegamos cansados em casa e nosso filho está lá no sofá, deitado, no celular, televisão ligada. A gente pergunta como foi o dia, ele não responde. Tá toda bagunçada. Totalmente bagunçada. A gente vai no quarto, aí encontra aquelas provas, entra, pega a prova, olha as notas, fica de cabelo em pé, vai perguntar o que aconteceu, por que você tirou essa nota, e aí ele já começa a retrucar falando: poxa, por que você entrou no meu quarto, você não tem que mexer nas minhas coisas, entra no quarto, bate a porta na nossa cara, né? E a gente nessa hora perde o chão. E eu acho que no final das contas essas atitudes acabaram criando esse clima mesmo, né, de que a adolescência é uma fase de muitos aborrecimentos. Só que a gente precisa entender que essa situação, essa crise, esse conflito que você viveu, que eu acabei de exemplificar, né, que você viveu em casa, ela não é uma situação natural. E aí a gente precisa situar bem essa fase da adolescência frente às outras fases do desenvolvimento humano. Ione, algumas características são comuns nessa faixa etária. É claro que cada ser é um indivíduo, mas existem, né, características comuns. Que características seriam essas? Primeiro é importante nós situarmos a idade dessa faixa etária. A Organização Mundial de Saúde, ela coloca entre os 10 e 20 anos de idade, o Estatuto da Criança e do Adolescente já coloca entre 12 e 18 anos. Assim, em termos gerais, vamos colocar o que o Estatuto preconiza, né? De 12 a 18 anos. Antes disso é a pré-adolescência, de 8 a 12, e antes, né, aquela fase da infância, da criança. É óbvio, eu não estou deixando de lado, né, e nem negligenciando toda uma fase de mudanças, né, nessa arquitetura cerebral, hormonal. Realmente o corpo muda, a nossa anatomia muda e, consequentemente, como essas mudanças influenciam também os nossos sentimentos, a nossa emoção vai mudar, a nossa relação com o outro vai mudar. Comportamento muda. Exatamente. Mas quando eu reforço que não é para colocarmos essa faixa etária como uma fase da aborrecência, é porque não necessariamente essa pessoa que está vivendo essa faixa etária, ela precisa ser uma pessoa tão irritadiça, tão aborrecida pela vida, que só sabe questionar, chegando até a ser mal educada. Então, uma coisa é você realmente viver um período de mudanças e que isso pode interferir na sua vida e na sua relação com o outro. Outra situação é você, a partir daí, estigmatizar uma faixa etária. Porque se a gente for parar para pensar, o bebê é bonitinho, né? Aquela criança que começa a engatinhar, a falar, e às vezes até falar errado, até nos questionar, a gente acha sempre muito bonitinho. Só que quando essa mesma pessoa entra na fase da adolescência, o mundo parece que muda para nós, adultos. E não pode ser assim. Se a gente for pensar em desenvolvimento humano, em história da humanidade, você não tem nessa literatura, naquilo que a gente encontra de história,
uma pessoa de 12, 13 anos que carregou essa atitude, às vezes até muito violenta frente ao outro. Então, assim, a minha prerrogativa sempre é de não vamos naturalizar essas características negativas. A gente tem que, sim, ter um olhar específico sobre essas mudanças corporais, mas não firmar. Todo adolescente é um aborrecente. Não, por isso que eu repito, seu filho que está assistindo a gente aqui não é um aborrecente, não precisa ser um aborrecente. E é importante também pensar o seguinte, quando a gente muda essa perspectiva, esse olhar mais respeitoso para essa faixa etária, a gente também faz com que o pré-adolescente e a criança não criem a expectativa de, nessa fase, agir dessa forma, agressiva, né? Sem contato com a família, sem contato com a comunidade. Quando a gente rotula de aborrecente, o adolescente vai, muitas vezes, entrar nesse papel, entrar nesse jogo. É isso que esperam de mim, então é isso que eu vou fazer. Como a criança, né? Exatamente. A gente já até falou aqui em outros vídeos, então acho que os rótulos, né? E aí a aborrecência entraria como um rótulo, entrou naquela fase, você ganha um carimbo na testa e todo mundo lida com você como o chato da família, o rabugento, aquele que não quer sair de casa, aquele que está sempre contrariado, que quer sempre ficar isolado de tudo que está acontecendo. E eu acho que tem relação com isso que você está falando, a forma como a gente encara, né? O Luca está agora com quase 13. E eu, antes dele entrar nessa fase, tinha um certo receio, né? A gente nunca sabe como é que vai ser, a gente aprende a lidar. Você já se arma. Você se arma para aquela situação. Exatamente. Mas eu comecei a me encantar tanto com essa nova fase que eu tô curtindo muito. E de verdade eu falo, as pessoas perguntam assim, ele entrou naquela fase, né? Aí eu sempre respondo, você sabe que eu tô adorando essa fase nova dele? E de verdade, porque assim, ele descobre filmes e, mãe, assisti um filme muito legal, quero assistir com você. E eu curto esse momento dele, essas descobertas que ele tem nessa nova fase. As relações de amizade vão mudando e aí eu estou curtindo também acompanhar esse processo. Eu, de verdade, estou aprendendo com essa fase a lidar com ele de uma forma diferente. Até os momentos em que ele está mais irritado, né? Que ele não deseja, não quero ir com vocês nesse lugar. De respeitar, é o momento dele também. Também vivi isso, eu lembro que às vezes era muito chato. Tem programas que a gente faz e que realmente ele vai para lá fazer o quê? Ele vai conversar com quem? O que ele vai fazer nesse lugar? Então acho que a gente precisa também se colocar um pouco no lugar, né? E olhar com os olhos de adolescente. Quando eu era... Exatamente. Quando eu estava neste lugar, como eu me senti? Parece que quando a gente se torna pai e mãe e tem um filho adolescente, a gente esquece tudo que a gente viveu na nossa adolescência, né? O quanto a gente queria ter autonomia, o quanto nós queríamos que nossos pais respeitassem, né? As escolhas, as nossas vontades. Então, isso parece que fica lá no passado, se distancia da gente e diante desse adolescente a gente quer impor a nossa vontade, o nosso jeito de ser, e não pode ser assim, né? O adolescente vai aborrecer? Vai aborrecer. Como a criança também. Aborrece, né? Como adulto também aborrece. Por que eu preciso elevar essa faixa etária a esse nível tão negativo, tão ruim? Não é para fazer assim, né? Até porque te paralisa enquanto pai e mãe, enquanto educador também. Se a gente for parar para analisar, quando a criança ela está no shopping, você não fez o que ela queria e ela se joga no chão, você sente vergonha, você sente raiva, quer que um terremoto aconteça para você se jogar naquele buraco. Você fica com muita chateação, você fica com raiva, aí depois você se sente culpado. Mas o que acontece? Com aquela criança pequena, você pode colocar no colo, você pode sair do ambiente, ela vai dormir, vai descansar, você vai dar um banho
E aí tudo vai voltar a estaca zero, né? Começar a brincar, aquele aborrecimento ficou no passado. Acontece que com o adolescente não é assim. Você não pega o adolescente no colo, você não tem formas de distraí-lo, coisa que com a criança acaba sendo mais fácil. O adolescente perdura na situação de conflito contigo, por mais que você encerre o assunto. Então, tudo isso mexe com você, mas você precisa ter esse olhar que é do desenvolvimento humano. Ele está se desenvolvendo, né? Não ele está sendo chato, ele está importunando a minha vida, não. Ele está se desenvolvendo. Da mesma forma que você tem que criar estratégias para que seu filho não se jogue mais no shopping, né? Não crie um clima ruim para você, para ele, e não é só por uma vergonha em relação ao outro, é porque você também está preocupado com o desenvolvimento dele. Você também tem que ter esse olhar em relação ao seu filho adolescente, né? Que está batendo a porta do quarto. Eu preciso ter na minha vida para que meu filho não se tranque no quarto, para que meu filho não fale alto comigo, para que meu filho não me desrespeite. Então, que lugar é esse que você precisa ocupar nessa relação de educador, né? De quem acredita que tudo aquilo ali faz parte do desenvolvimento humano, que uma determinada hora vai cessar. Então, se o pai, a mãe, né, o educador, que também é muito envolvido nessa perspectiva familiar, né? A escola e a família acabam lidando muito, né, com esse adolescente em parceria, pelo menos deveria ser assim. Se essas pessoas entendem que é uma fase do desenvolvimento humano e que todas as circunstâncias, né, que envolvem essa fase, vai chegar uma determinada hora que a irritação vai passar, que o questionamento também, ou eles vão se colocar num outro patamar, que é o patamar do amadurecimento. Então, eu acho que fica mais fácil. É como naquela época que a criança é pequena e tem cólica, e a gente vive aquele tormento de ver parece que não vai acabar nunca. Parece que não vai acabar nunca. A mesma coisa na adolescência. A gente precisa acreditar, apostar no nosso filho, né? Acreditar que a partir dos valores que a gente passa para ele, ele vai conseguir sim, né, vencer os seus desafios, vencer as dificuldades, até porque ser adolescente na nossa sociedade é muito complicado. É muito difícil. Eu ia falar isso, Anny. Eu acho que é muito difícil para o adolescente estar nesse lugar. É uma fase que ele não se reconhece mais, porque ele não é mais aquela criança que ele foi. Ele é um adolescente, mas o que é ser um adolescente? Principalmente numa sociedade como a nossa, onde determinadas instituições são totalmente denegridas, né? E aí eu estou falando do papel da escola e até do próprio papel da família na vida desse adolescente, de colocar, né, os limites. E é interessante a gente perceber o seguinte, né? Tudo bem, Ione, você está falando que meu filho não é aborrecente, mas eu hoje estou vivendo uma situação onde meu filho me aborrece tremendamente. Então, o que eu faço? Primeiro, a gente tem que entender que não é nessa fase que você vai resolver as questões de limites que podem surgir e que vão surgir. Porque essa pessoa está querendo se distanciar dessa mãe, desse pai, dessa família, dessa comunidade para se entender como pessoa. Então, você tem que antecipar. Então, lá na pré-adolescência, né, na própria infância, quando é bebezinho, na criança de 2, 3, 4 anos, você precisa ter um olhar respeitoso pelo seu filho durante todo esse processo, dando limites claros. Então, assim, não adianta pensar, né, em resolver as questões da adolescência na adolescência. Você tem que entender que seu filho de 3, 5, 7, 8 anos, quando desafia você, quando cria um conflito, mais tarde, ele vai viver uma situação contigo onde esse conflito tende a se acirrar. Então, nessa fase de 3, 4, 5, 6, 7, 8 anos, você tem que ter uma certa projeção e pensar, não, então está na hora
né, mais do que nunca, de estabelecer determinados limites, colocar as regras bem claras para o meu filho, para que eu possa mais tarde colher bons frutos de toda essa trajetória de educação que ele viveu comigo em casa, em família. Então isso é fundamental. Eu vejo, por exemplo, que os pais têm muita preocupação, falando dessa parceria com a escola, tem muita preocupação em estar na escola, em conversar com a supervisão, em conversar com a coordenação nesse período da educação infantil. Mas depois, né, primeiro fundamental, do ensino fundamental, há um certo distanciamento da família. Isso é totalmente errado, né? É nessa pré-adolescência que a gente começa a engatinhar nos conflitos que a gente pode viver na adolescência. Então, mais do que nunca, essa família tem que estar junto da escola, né? Eles têm que estar em parceria. Então, assim, o primeiro tópico realmente é pensar nesse olhar respeitoso, dando os limites e projetando as situações que eu possa estar, né, vivendo daqui a algum tempo nessa fase da adolescência. Então, além desse olhar respeitoso, de pensar essa educação como um todo, não só para uma determinada faixa etária, é importante também você se colocar no lugar desse adolescente, pensando em como você era na época em que viveu essa adolescência. E falar dos seus sentimentos. Os pais não falam dos seus sentimentos para os filhos. Por exemplo, quando o menino ou a menina gritam, né? Quando criticam, quando questionam uma atitude do pai ou da mãe, a gente não para e simplesmente fala: olha, isso que você está me dizendo está me magoando, isso me deixou triste, olha, isso me deixou com raiva e por isso eu tomei aquela atitude. A gente não conversa sobre os nossos sentimentos. Isso é fundamental, porque o adolescente está aprendendo ainda a lidar com esses sentimentos, com essa mudança de sentimentos até em relação a você. Então, é fundamental que você fale dos seus sentimentos. Abre um caminho para que ele também possa expressar os sentimentos dele de uma forma adequada. E muitas vezes o bater a porta, né, essa raiva que está ali, que ele podia ter dito: eu fiquei com raiva porque você falou comigo dessa forma. Mas ele expressa isso batendo a porta. Exatamente, você pode falar, né? Agora, é importante também você resgatar situações que eram saudáveis e prazerosas em outras épocas, né, que esse adolescente pode vir a gostar, e criar esse clima na família, né, criar essa rotina boa, prazerosa, gostosa, tanto para você quanto para ele, porque a gente perde isso também. Agora, se de todo, Carla, por mais que você se empenhe, por mais que você busque auxiliá-lo, se esse seu filho continua numa atitude que te magoa, te entristece, de muito distanciamento, favorecendo o desenvolvimento dele, é buscar um profissional, né? É fazer uma troca de olhar com uma pessoa que é de fora, porque aí sim você vai ter mais condições de se auxiliar, de auxiliar seu filho e do seu próprio filho, da sua própria filha, né? Deles encontrarem o melhor caminho nesse desenvolvimento. Espero que esse papo tenha ajudado você a lidar melhor nessa fase da adolescência do seu filho. Se você gostou do nosso vídeo, curte, compartilhe com seus amigos, acompanhe Estúdio da Criança nas redes sociais e não esqueça de se inscrever no nosso canal.